Olá! Eu tô aqui de volta, perto do feriado da Semana Santa. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que tenham um ótimo feriado. Eu passei um longo tempo pensando o que eu poderia trazer para o canal que fosse realmente interessante, que as pessoas gostariam de ouvir. Mas eu acabei pensando demais, procrastinando muito, empurrando com a barriga em busca de um tema que fosse perfeito e que eu tivesse uma completa desenvoltura e propriedade para falar sobre, mas eu percebi que eu não vou ter essa propriedade toda para falar e que muitas vezes eu vou ficar um pouco confusa, né? Mas é isso. Inclusive, meu irmãozinho tá aqui, diz oi. Oi. Tá bom, deixa eu gravar o vídeo agora. Bom, quer ficar sentado aqui enquanto eu falo? Olha, Fala aqui, vem cá. Sentadinho aqui. Bom, enquanto isso, enquanto o Homem-Aranha fica aqui do meu lado, eu vou falar um pouco sobre emburrecimento cultural, que eu acho que é um tema importante, é um tema muito válido e que na nossa sociedade é o que mais está acontecendo. É um processo contínuo e gradativo, mas que está ocorrendo. E isso se manifesta em, por exemplo, em obras cinematográficas e músicas, na própria linguagem, a forma como as pessoas falam e se expressam, que cada vez mais está sendo uma linguagem pobre e muito abreviada, cheia de gírias e vícios de linguagem. E além disso também, eu acho que é importante a gente falar sobre as figuras que a gente se inspira, que a gente admira, certo? Então, vamos lá! Bom, eu pausei e voltei aqui porque o Homem-Aranha teve que sair pra salvar o mundo. Vocês sabem, né, que é muito difícil. Mas ele recebeu um chamado, gente, ele teve que salvar o mundo. Mas vamos lá, né? Vamos continuar sem o Homem-Aranha, gente. E, bom, eu fiz alguns tópicos aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, olha, para que eu possa me nortear e não fugir muito do tema, porque eu quero ser bem breve e não quero que esse vídeo fique muito longo e cansativo para vocês. E o primeiro tópico que eu queria falar era sobre músicas, porque eu acho que a maioria das pessoas gostam muito de músicas, é algo que eu acredito que a maioria, né? A maioria das pessoas gosta, é uma coisa que nos traz prazer, que nos diverte, é um entretenimento, né? E também, às vezes, até uma forma da gente se expressar, né? Uma forma de expressão. Então, eu acho que música é algo muito importante e é algo muito bonito, deve ser valorizado. Porém, as músicas atuais, não só as músicas no cenário nacional como internacional, elas estão entrando num processo de degradação que é muito perceptível, tanto nas letras como nos ritmos, nos arranjos, parece que tudo é muito repetitivo. Estão entrando em um processo onde é uma padronização, certo? É uma padronização onde as batidas são iguais, os ritmos são muito parecidos, os arranjos são os mesmos, até os temas também que são abordados nessa música são os mesmos, não fogem à regra. E isso é muito ruim, isso é péssimo, porque as músicas estão sendo fabricadas em larga escala e a qualidade está caindo cada vez mais. E isso ainda é pior quando a gente vê o contexto no Brasil, porque, gente, sinceramente, estilos musicais como o funk, como o sertanejo ou o sertanejo universitário. Não tô querendo criticar ou falar mal se você tem esse gosto musical, tá? Não tô querendo falar mal do seu gosto musical. Mas é um gosto um pouco duvidoso, sabe? Se você for parar pra pensar. Por exemplo, o que eu mais vejo nessas músicas são apologias a drogas, a consumo de a dependência química, a dependência alcoólica, né? É como fosse a evasão da sua dor, da sua angústia através de substâncias químicas e substâncias, o álcool e tudo. Então eu acho isso aí muito errado e é muito romantizado, normalizado, mas eu acho algo deprimente, tá? Outro aspecto também que eu gostaria de falar era sobre a questão da hipersexualização das mulheres, que as mulheres são colocadas como objetos e a forma como elas são retratadas, né, como até a sexualidade é retratada, é muito selvagem, é muito feio, tá? É triste, 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 triste. E eu não sou moralista e muito menos feminista, tá? Mas eu acredito que tem limite, sabe? Você pode falar sobre amor e você pode falar sobre paixão, sobre sexualidade de uma maneira respeitosa, sem ser muito vulgar e sem objetificar ninguém, principalmente as mulheres, né? Sem objetificar ninguém, tá?
E muitos artistas já fizeram isso no passado e alguns ainda fazem, né? Alguns que ainda fazem músicas de qualidade, que são poucos, ainda fazem isso. Mas a grande maioria prefere trazer nessas músicas é, formas, letras que são muito desrespeitosas, muito vulgares, que são desumanas muitas vezes e que muitas vezes fazem também analogia a crimes, tá? A crimes, a objetificação e um cenário que é abominável, mas que é romantizado e naturalizado pela sociedade. Então a gente escuta crianças cantando esse tipo de música, a gente vê adolescentes, jovens e até pessoas que a gente fala que são de uma geração um pouco mais antiga, né? Que são uma geração anterior à nossa, mas que mesmo assim aderiram a esse gosto. E eu, sinceramente, eu não curto muito, tá? Outro tipo também de música é o sertanejo, tá? O sertanejo, o que eu mais vejo também são letras, ritmos repetitivos e o pior, parece que todas as letras falam só sobre traição. Gente, qual é esse feitiço que vocês têm por traição? Não é possível. Será que tem muitos cornos no Brasil para estarem... Sério, é um público muito grande para escutar esse tipo de música, né? Sem, sem problema nenhum, tá? Sem preconceito. Eu falo assim porque atualmente a gente vive numa ditadura onde a gente não pode falar o que a gente pensa ou o que realmente a gente gostaria de falar, ou o que a gente não gosta. Parece que criticar algo se tornou sinônimo de discurso de ódio. Então as pessoas vão lá e te cancelam, as pessoas vão lá e te ofendem de volta e não sabem manter aquele respeito, aquela mente aberta, né? A mente aberta para escutar outras opiniões e visões diferentes de mundo. Então, eu tenho esse certo medo. Outra coisa também que eu acho interessante de falar são as produções cinematográficas. Eu sou muito fã de filmes, séries e todo tipo de gênero cinematográfico, eu gosto muito. E o que eu mais percebo, eu não tô falando assim, só do contexto do Brasil, tá? Porque, na verdade, o Brasil pouco produz obras cinematográficas. A gente vê mais são obras cinematográficas de fora e, na verdade, nós brasileiros consumimos mais obras cinematográficas produzidas pelo próprio Estados Unidos e atualmente também pelo Oriente, né? Que tem agora esses doramas, né? Doramas, séries românticas que asiáticas e tudo, e também tem as séries turcas, né? Tem vários tipos. Mas também uma coisa que eu tô percebendo que tá me chateando muito é a cultura woke, certo? Nas obras cinematográficas. Os artistas, os diretores, os roteiristas, eles não podem mais fazer tipos de obras cinematográficas, filmes que questionem estruturas sociais, que abordem temas espinhosos, porque aquilo ali pode colocar a carreira deles lá embaixo e pode acabar destruindo o trabalho deles e anos de carreira. Tudo isso porque a gente vive nessa ditadura de pensamento, onde fica moldando o que a gente deve falar, dizer, pensar, e isso acaba também moldando a criatividade dessas pessoas, né? Porque se elas não podem falar, elas não podem expressar a opinião delas, como é que elas vão produzir uma obra cinematográfica realmente boa? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, parece que criticar estruturas sociais, criticar comportamentos sociais e grupos específicos se tornou uma ofensa. E o que eu mais vejo são obras cinematográficas que tem que ter um grupo minoritário, e eu não tô falando, gente, em momento nenhum eu quero falar que eu quero trazer aqui um discurso de ódio, eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas eu acho que isso é errado. As pessoas têm uma imposição de todo filme, toda obra cinematográfica ter uma pessoa de pele negra, ou então ter uma pessoa que seja homossexual, mesmo que não caiba naquele filme colocar, mas tem que ser colocado, ou então a figura feminina que lacre, sabe? Que no final do filme gera aquela lacração e tudo, e fala sobre feminismo e toda essa indústria terrível que está se tornando agora a indústria cinematográfica. Além disso, os roteiros também estão caindo a qualidade. Parece que o que mais importa é a primazia na hora da filmagem, dos enquadramentos, da fotografia, que a qualidade é muito boa, mas que você parar para pensar no conteúdo do filme, muito ruim, muito ruim. Na verdade, não tem nada a agregar, você não vê nada muito de diferente, nada que possa realmente te trazer um questionamento, uma lição,
Até os filmes de comédia também são filmes que não são mais engraçados e que não tem nem a mínima capacidade de tirar um riso seu. Então você vê como é que tá o nível, o nível de degradação das coisas. Outra coisa também que eu acho importante falar é sobre a linguagem. Eu percebo que ultimamente a gente tem abreviado a linguagem, tem utilizado vários vícios, né, e gírias que eu também não sou muito fã. Principalmente no meio digital, a gente acaba pegando esse costume que é do meio digital, que é a mania agora de abreviar as palavras, e traz isso para nossa rotina. E muitas vezes eu vejo pessoas que estão escrevendo um texto, e em vez de botar porquê, bota PQ. Ou então, em vez de botar você, bota VC, abreviado. Gente, é horrível, horrível, porque a pessoa realmente ela não sabe separar as coisas, e também eu acredito que essa abreviação da linguagem, esse empobrecimento da linguagem é uma maneira de limitar o pensamento das pessoas, porque se você tem um vocabulário curto, um vocabulário pequeno, você não tem nem a capacidade de questionar e muito menos de expressar o que você sente ou o que você pensa, porque você não sabe nem colocar o que você sente em palavras. Então, eu acredito que isso é uma forma também de romantizar a ignorância e de transformar as pessoas as pessoas em uma massa alienada que não sabe pensar, não sabe se expressar, ok? E o último tema que eu queria falar é... inclusive no tema de linguagem, tem um livro que é muito bom, que é um livro do George Orwell, que é 1984. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, mas é um livro bom e que aborda isso, certo? Nesse livro ele traz uma sociedade utópica, e nessa sociedade é uma sociedade ditatorial, e nela você tem a limitação da linguagem através da nova fala, que é cada vez uma forma de condensar as palavras, os pensamentos em pequenas frases ou slogans para que as pessoas percam essa capacidade de se comunicar e de se expressar melhor e de pensar também. Então, vale a pena se vocês quiserem ler um pouco sobre isso e ter uma visão um pouco diferente. Eu acredito que é um bom livro para você ler. Outro tema que eu acho que é importante falar são as figuras que a gente se inspira. Atualmente eu vejo as pessoas, por exemplo, no meu convívio social, tá? Praticamente eu passo meu dia todinho na faculdade, e as pessoas que eu convivo lá são pessoas são pessoas jovens, tem pessoas também adultas, né, já maduras. E o que eu mais escuto, gente, são conversas muito bestas, onde as pessoas elas estão sempre ali admirando figuras que não tem nada para contribuir com o nosso país, não tem nada para contribuir em termos social, cultural, artístico. Na verdade, são pseudo-artistas, né? Então, eu acho que é importante falar disso. Eu estava sentada num canto, sabe? Um canto, né, na aula de farmacologia, e no lado, assim, tava um grupo de pessoas comentando sobre influencers. E eu escutei, né, porque nitidamente eu gosto de escutar as conversas das pessoas, sabe? De vez em quando é bom. E o que eu escutei essas pessoas falando, meu Deus, cada atrocidade. Tinha duas moças, né, e um rapaz, e essas duas moças falando: ai, você viu a Virgínia, ela tá se relacionando com fulano de tal, você viu a roupa dela, você viu os produtos dela, eu quero comprar isso e tudo. Ela é muito bonita, sabe? E eu fiquei, gente, vocês, sabe? Eu fiquei, poxa, quer dizer que a figura que você usa de inspiração para sua vida, que você admira, é uma mulher que é totalmente desonesta, hipócrita e vive de enganar as pessoas através de propagandas de jogos de azar e tudo. É isso mesmo? É essa pessoa que você admira, que não tem nada para contribuir em termo social, cultural do seu país, e que na verdade contribui para que você se aliene, para que você não tenha nada na sua vida e continue perpetuando esse ciclo de pobreza e miséria? Poxa, não faz o mínimo sentido. Então eu parei para pensar nas figuras que a gente admirava antes e que hoje em dia já não são mais admiráveis, que na verdade são colocados como figuras isoladas, figuras que as pessoas não se importam, que a grande maioria nem conhece e que não dão muita importância. E que na verdade o que se tornou importante, as pessoas que se tornaram admiráveis são idiotas. São pessoas que fazem
idiotices que na verdade não tem nada a contribuir e que mesmo assim elas ganham validação, elas ganham fama e um conjunto de fãs que apoiam o trabalho delas, que na verdade nem pode ser chamado de trabalho, né? E eu acho que é isso. Era um pouco do que eu queria falar. Eu acho que esse vídeo vai ficar bastante longo, já tem 13 minutos. E resumindo, é isso que eu queria comentar nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer acompanhar mais essas conversas, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau!